A oração que mudou o destino de uma mulher começa muito antes do milagre acontecer. Ela nasce no silêncio de uma alma cansada que carregava um sonho adiado dia após dia. Ana vivia cercada de expectativas, mas também de comparações dolorosas que apertavam seu coração. Enquanto o mundo ao redor seguia seu curso, dentro dela o tempo parecia parado. Era como se ela estivesse presa entre a fé que tinha e a realidade que insistia em não mudar. Ana carregava um sonho que parecia pesar mais do que o próprio corpo. No coração dela havia um desejo tão profundo que chegava a doer: ser mãe. Mas esse sonho não era apenas sobre ter um filho. Era sobre ser vista por Deus, sentir que suas lágrimas não caíam em vão. No silêncio das noites, sua alma conversava com o céu, pedindo não apenas uma resposta, mas um sinal de presença. Mesmo cansada, Ana nunca deixou de acreditar que o Deus que abre portas impossíveis poderia um dia abrir o seu ventre. O tempo, porém, parecia caminhar contra ela. A cada mês que passava sem novidade, a esperança parecia se desgastar, como uma luz que brilha cada vez menos. Ana tentava sorrir, tentava seguir, tentava não deixar que a dor transbordasse, mas havia dias em que era impossível esconder. Seu rosto carregava marcas de noites mal dormidas, e seus olhos revelavam batalhas que ninguém via. Ainda assim, mesmo quebrantada, ela guardava dentro de si uma fé silenciosa. Uma fé que não fazia barulho, mas sustentava seus passos. A cada provocação, a cada comparação, a cada lembrança do que ainda não tinha, Ana sentia seu coração ser esmagado. Mas, ao invés de permitir que a amargura tomasse conta, ela transformava a dor em oração. Para muitos, isso poderia parecer fraqueza. Para Ana, era sobrevivência, era o jeito que encontrava de continuar respirando, mesmo quando a vida parecia apertar o peito. Sua alma buscava forças onde ninguém mais podia alcançar, no Deus que ela conhecia desde menina. Essa fé discreta e persistente era o que fazia Ana se levantar quando tudo dizia para desistir. Ela sabia que viver sem esperança seria muito mais doloroso do que esperar um pouco mais. Mesmo sem entender os caminhos de Deus, ela se recusava a acreditar que ele estivesse distante. Era como se algo dentro dela repetisse todos os dias: continue, Deus ainda está escrevendo. E Ana seguia, passo a passo, agarrada a essa voz interna que nunca se calava. E assim, entre lágrimas e orações, Ana se tornou um dos maiores exemplos de fé paciente. Não era uma fé que gritava, mas uma fé que resistia. Não era uma fé que exibia força, mas uma fé que reconhecia a própria fragilidade e, mesmo assim, continuava caminhando. Ana não queria provar nada para o mundo. Queria apenas provar para si mesma que Deus estava ali. E de alguma maneira inexplicável, ela sabia que estava. Eucana amava Ana com sinceridade, e esse amor transparecia em cada gesto, cada cuidado e cada palavra carregada de ternura. Porém, mesmo desejando protegê-la, ele não alcançava a dimensão da dor que consumia o coração da esposa. Para ele, Ana era completa, valiosa e preciosa do jeito que era. Mas para ela, o silêncio de Deus e o peso da esterilidade eram um fardo que nenhuma demonstração de afeto conseguia aliviar. Eucana tentava curar um tipo de dor que só o céu entendia. Às vezes, ele se aproximava dela com carinho, tentando enxugar lágrimas que ele nem sabia de onde vinham. Perguntava: por acaso não sou melhor para você do que 10 filhos? Acreditando de verdade que seu amor poderia ser suficiente. Mas Ana não sofria por falta de amor humano, sofria por um sonho espiritual, por um chamado que queimava dentro dela. Eucana não era culpado por não preencher esse espaço, era um espaço reservado para Deus. Mesmo assim, ele permanecia ao seu lado, firme, paciente e compreensivo. Viver entre duas mulheres com histórias tão diferentes também pesava sobre Eucana. De um lado, Penina, com seus filhos e sua voz arrogante. Do outro, Ana,
com sua sensibilidade e silêncio. Ele tentava equilibrar as emoções daquela casa, tentando evitar conflitos e urtas dolorosas. Mas por mais que tentasse, sabia que não podia impedir as farpas de Penina, nem evitar as lágrimas de Ana. Elcana era um bom homem, mas nem o melhor dos homens pode impedir feridas que vêm da alma. Apesar de tudo, Elcana mantinha a fé. Todos os anos, levava sua família ao templo de Siló para adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios, e fazia isso como quem diz a Deus: não desistimos de confiar. Ele poderia não entender completamente por que sua esposa sofria tanto, mas sabia que o único lugar onde ela encontrava consolo verdadeiro era na presença divina. Por isso, jamais impediu Ana de buscar o templo. Pelo contrário, a apoiava, ainda que em silêncio, mesmo sem compreender o que Deus estava fazendo. E assim, Elcana continuava amando Ana com a sinceridade que tinha, oferecendo tudo o que podia oferecer. Ele era o marido que ficava quando o mundo apontava, que segurava quando as palavras feriam, que permanecia quando a dor parecia insuportável. Ele não conseguia curar a alma dela, mas continuava presente, e sua presença era uma forma profunda de amor. Um amor que, mesmo insuficiente para quebrar o silêncio de Deus, ajudava Ana a atravessar os dias mais difíceis. Penina não compreendia a dor de Ana, e talvez nem quisesse compreender. Rodeada por seus filhos, ela se via superior, como se a maternidade fosse um troféu que a colocasse acima da outra mulher da casa. Suas palavras vinham carregadas de orgulho, como flechas lançadas com intenção de ferir. Ela sabia exatamente onde tocar para machucar. E Ana, já fragilizada, sentia cada provocação como um golpe profundo no coração. A cada refeição, a cada comentário, a cada olhar enviesado, Penina encontrava uma forma de lembrar Ana de tudo que ela não tinha. E quanto mais Ana sofria, mais Penina parecia se alimentar daquela dor. Era um ciclo cruel e desgastante. A casa que deveria ser um lugar de descanso se tornava um terreno hostil, cheio de sombras emocionais. Ana tentava ignorar, tentava manter a paz, mas o peso das humilhações se acumulava silenciosamente dentro dela. Mesmo assim, Ana não revidava. Não levantava a voz, não devolvia insultos, não discutia. Sua postura era de um tipo de força rara, a força da mansidão. Enquanto Penina se exaltava com arrogância, Ana permanecia pequena aos olhos do mundo, mas gigante aos olhos de Deus. Sua resposta à crueldade não era vingança, era oração. Sua reação às provocações não era confronto, era silêncio que falava mais do que 1000 palavras. E quanto mais Penina tentava feri-la, mais Ana corria para o único lugar onde encontrava paz, a presença de Deus. As farpas de Penina a levaram ao templo muitas vezes com lágrimas nos olhos, mas também com uma fé mais firme do que antes. Ela descobriu que quando o mundo tenta esmagar, Deus é o único capaz de sustentar. Por isso, mesmo sentindo dor, continuava acreditando. Mesmo sofrendo humilhações, continuava confiando. Penina nunca imaginou que, enquanto agia com crueldade, estava empurrando Ana diretamente para o propósito. Cada palavra dura, cada gesto de desprezo, cada provocação se tornava combustível para uma oração mais profunda. O que era para destruí-la acabou moldando seu coração para um milagre ainda maior. Porque, diante de Deus, a dor de Ana não era invisível. Era exatamente o que a conduziria ao encontro que mudaria toda a sua história. Siló era o lugar onde Israel se encontrava com Deus. Mas para Ana, tornou-se o lugar onde ela se encontrava com sua própria alma. Ao entrar no templo, ela não levou discursos, nem tentou esconder sua fragilidade. Sua dor era grande demais para ficar trancada por dentro. Ali, longe das provocações de Penina e do olhar preocupado de Elcana, Ana se permitiu sentir tudo o que vinha sufocando há tanto tempo.
Ela se ajoelhou como quem não tinha mais forças para permanecer de pé, deixando o coração falar no lugar da voz. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Aquela oração silenciosa carregava mais verdade do que muitas palavras elaboradas. Cada lágrima que caía era uma súplica, um pedido, um grito que ninguém ouvia, a não ser Deus. Ana não clamava apenas por um filho, mas pela certeza de que o céu ainda havia. Sua vulnerabilidade era tão profunda que sua alma parecia se derramar junto com suas lágrimas. Ali, diante do altar, sua dor encontrou um espaço seguro para finalmente ser exposta. Mas enquanto ela se derramava diante de Deus, Eli, o sacerdote, a observava de longe. Ele viu seus movimentos, mas não viu seu coração. Interpretou o que seus olhos viam, não o que o Espírito revelava. Achou que ela estivesse embriagada, perdida em descontrole. Aproximou-se com dureza, repreendendo-a sem compreender o que realmente acontecia. Ana poderia ter se levantado ofendida, mas escolheu permanecer, porque quando a dor é verdadeira, ela não se importa com julgamentos humanos. Com mansidão e coragem, Ana explicou que não estava bêbada, e sim profundamente angustiada. Suas palavras tocaram o coração de Eli, que percebeu o erro. E naquele instante, o sacerdote mudou sua postura completamente. Ele se tornou, ainda que por um breve momento, a voz do céu para uma mulher que se sentia esquecida. Eli liberou uma palavra que desceu sobre Ana como chuva em terra seca. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que pediste. Essa frase atravessou sua alma como bálsamo. Ana se levantou diferente. Ainda não tinha o filho nos braços, mas tinha algo que talvez valesse ainda mais: paz. O peso que a acompanhara por tantos anos começou a se dissipar, e seu semblante ganhou uma leveza que Eucana notou imediatamente. Depois daquele encontro com Deus e daquela palavra liberada por Eli, Ana não saiu curada apenas por fora. Saiu curada por dentro, e esse foi o primeiro passo para o milagre que estava por vir. Depois daquela oração em Siló, algo mudou dentro de Ana, antes mesmo de mudar ao redor dela. Seu coração, que antes parecia carregado de escuridão, agora tinha uma luz suave e inexplicável. Ela voltou para casa diferente, não porque já tinha recebido o milagre, mas porque havia entregue a dor nas mãos certas. É assim que Deus trabalha. Primeiro transforma o coração, depois transforma a realidade. A fé de Ana agora caminhava com passos firmes, mesmo sem ver nada ainda. Dias depois, a mudança que começou por dentro começou a florescer por fora. O ventre que antes era símbolo de silêncio, agora se tornou promessa cumprida. Ana engravidou. Aquela notícia encheu sua alma de um tipo de alegria que não dependia de circunstâncias, mas de realização divina. Ela sabia que não era apenas uma gravidez. Era uma resposta direta de Deus à sua oração mais profunda. Cada detalhe parecia carregado de significado. Quando o bebê nasceu, Ana escolheu chamá-lo de Samuel, que significa pedido ao Senhor. Esse nome não era apenas uma lembrança do clamor que ela havia feito, mas também uma declaração de gratidão. Samuel era mais do que um filho desejado. Era a prova viva de que Deus ouve, responde e honra aqueles que se derramam diante dele. Ana cuidava de seu menino com o cuidado de quem sabia que estava criando alguém enviado pelo céu. Mas Ana jamais esqueceu do voto que fez. Desde o primeiro dia, sabia que aquele filho deveria servir ao Senhor. Isso não diminuía seu amor. Pelo contrário, fazia cada momento ao lado dele ser ainda mais precioso. À medida que Samuel crescia, Ana percebia sinais de que Deus realmente tinha planos grandes para ele. Era como se cada sorriso e cada passo pequeno carregassem algo profético. Quando Samuel foi desmamado, Ana tomou a decisão mais difícil e mais bonita da sua vida: entregá-lo ao templo para que servisse ao Senhor todos os dias. Ela não o deu por falta de amor.
mas por excesso de fé. Entregar Samuel foi seu maior ato de confiança, sua maior prova de gratidão. Ana sabia que aquilo que nasce das mãos de Deus precisa permanecer nas mãos de Deus. E ao deixar Samuel com Eli, ela cumpriu sua promessa com coração pleno e alma em paz. Quando chegou o momento de cumprir seu voto, Ana não hesitou, mesmo sabendo que aquela decisão apertaria seu peito. Ela subiu novamente a Siló, agora não com lágrimas de dor, mas com lágrimas de entrega. Samuel, ainda pequeno, caminhava ao seu lado sem saber que sua história já era maior do que ele. Ana trazia o menino nos braços, mas trazia Deus no coração. Cada passo até o templo era um gesto de gratidão, um reconhecimento de que a promessa havia se tornado realidade. Ao chegar diante de Eli, Ana falou com serenidade, lembrando ao sacerdote quem ela era. A mulher que um dia chorou em silêncio ao pé do altar. Mas agora ela estava ali para apresentar o fruto daquela oração. Samuel não era apenas um bebê desejado. Era uma resposta divina que carregava propósito. Ela o entregou ao Deus que o deu, não como quem perde, mas como quem devolve com alegria aquilo que recebeu com amor. Sua fé transformou renúncia em honra. Samuel cresceu no templo, rodeado por rituais, orações e pela presença de Deus. Enquanto muitas crianças aprendiam a caminhar no mundo, ele aprendia a caminhar na voz do Senhor. Ali, entre lamparinas acesas e cânticos sagrados, sua alma foi sendo moldada. O menino que foi gerado em lágrimas se transformava dia após dia em um vaso preparado para o extraordinário. E Ana, mesmo longe, acompanhava sua jornada com o coração cheio de confiança. De tempos em tempos, Ana voltava a Siló, trazendo roupas costuradas por suas próprias mãos. Cada peça carregava o toque de seu amor e a certeza de que Samuel estava onde deveria estar. Ela não voltava ao templo como quem procura o passado, mas como quem testemunha o futuro se formando diante dos olhos. E Deus, em sua fidelidade, honrou ainda mais essa mulher. Ana teve outros filhos, mostrando que aquilo que ela entregou não a empobreceu, a multiplicou. Samuel cresceu e se tornou um dos maiores profetas da história de Israel. Foi ele quem ouviu Deus quando ninguém mais ouvia. Foi ele quem ungiu reis, quem direcionou a nação, quem manteve viva a chama da presença divina. Tudo isso começou com uma mulher que orou, com um homem que amou, com um sacerdote que discerniu e com um Deus que ouviu. Ana não apenas gerou um filho, gerou uma história que atravessou séculos e continua inspirando até hoje. Porque quando alguém entrega a Deus o que tem de mais precioso, Deus entrega ao mundo o que tem de mais poderoso. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda ouve orações. E escreva aqui nos comentários: Senhor, eu confio nos teus planos.